E aí, pessoal, que dureza, que dificuldade. O Grêmio foi eliminado de forma acachapante contra o Santos, um 4-1 rotundo, mas nós temos bastidores e nós temos que falar sobre isso e temos também algumas lições que o jogo nos transporta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A primeira lição é: tem que querer mais ou igual ao adversário. A entrevista do técnico Cuca, ontem após o jogo, foi uma aula de Grêmio. Exatamente. Cuca disse claramente tudo o que o Grêmio poderia fazer. E o que o Santos poderia fazer? O técnico Renato não conseguiu entender nunca nos 180 minutos tudo o que o Santos poderia apresentar. O Renato não marcou o Marinho? Nunca. Nunca. Não tentou ou não entendeu marcar o Marinho? Nunca. O Renato vai para a coletiva e não conseguiu sequer explicar por que fez a escolha de David Braz por Kahneman. Kahneman é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio e ficou no banco. E aí vai se dizer, ele não estava 100% fisicamente. Se ele não estava 100% fisicamente, ele não poderia ter jogado 90 minutos sábado de noite contra o Goiás. Aí é erro de planejamento. O Grêmio, por qualquer espaço que queira sair na questão Kahneman, vai estar evidenciando erros estruturais gigantes. Pela escolha técnica eu nem discuto, que é uma vergonha. E o Grêmio acabou pagando, e o futebol tem essas ironias, exatamente por Kahneman. Bastidores desse jogo, primeiro o clima de velório, e é natural, e a gente não pode tirar o direito das pessoas de se entristecer, mesmo que eles tenham responsabilidade sobre o fracasso, o vexame do Grêmio na Vila Belmiro. O time do Santos, que hoje tá sendo dito, é muito bom. Não, o time do Santos é um time correto, limpo e muito preocupado em jogar. Mas está longe de ser um grande time, está longe de ser perto dos grandes times da história do Santos, num time de operários, cujo o centro técnico é um jogador, Marinho, que circulou pelo Brasil, jogou no Inter, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, encontrou lá no Ceará uma grande temporada e realmente agora no Santos faz mais uma grande temporada. Mais um erro do Grêmio, inclusive, que o Grêmio não conseguiu, o torcedor do Grêmio nunca conseguiu engolir o Marinho. O Marinho nunca conseguiu jogar por aqui, mas lá no Santos de fato está jogando e ontem, mais uma vez, assim como havia sido em Porto Alegre, foi o grande nome da partida. Marinho decidindo o jogo desde muito cedo, criando preocupações, desmanchando a estratégia, não vou nem dizer estratégia, a montagem do Grêmio, porque o Grêmio não teve estratégia, e fazendo sim um bom jogo, um grande jogo, o Marinho. Mas voltando à questão dos bastidores, o Jean-Pierre, obviamente, sentiu o jogo, né? É natural, 10 segundos de jogo, o Jean-Pierre deu uma assistência para o centroavante do Santos, o Grêmio tomou um gol a 11 segundos. É uma dessas coisas que a gente conta e se tu conta para alguém, o cara não acredita. Mas aconteceu. O melhor jogador do Grêmio, que foi desmanchado por aquele lance, porque depois disso ele não conseguiu mais jogar. E naturalmente sentiu o jogo. Darlan sentiu muito o jogo também. E outros jogadores aí abatidos. Eu não consegui entender algumas situações. Primeira delas, Churin na coletiva. Churin jogou 5 minutos. E Churin foi exposto na coletiva. Eu não sei se isso é coisa do assessor de imprensa do Grêmio, mas é um negócio que não tem explicação. O Grêmio tem muitos líderes, muitos jogadores importantes, e quem foi para a coletiva foi o Churin, que chegou há pouco tempo e que jogou 5 minutos. É difícil de entender. A gente vai avançando e chegando no ponto, presidente Romildo, e esses são os relatos, também muito incomodado com o que aconteceu, e mais do que isso, o Grêmio não tem um diagnóstico pronto do que aconteceu. E isso, para mim, é o mais preocupante dos bastidores. As pessoas pedem desculpa, alguns dirigentes pelas redes sociais pedindo desculpa. Mas o que aconteceu? Por que o Santos quis mais que o Grêmio? Por que o Santos fez uma avaliação de que poderia fazer o enfrentamento e por que o Santos mostrou todo o tempo, em 180, não foi só nos 90 de ontem, nos 180, que queria mais do que o Grêmio? O que isso quer dizer? O que isso quer representar? Essa é a questão. Não adianta ficar brabo.
Não adianta. O brabo sou eu, o torcedor do Grêmio tá brabo. Esse tá brabo. Esse pode, em tese, ficar brabo. Quem tá lá dentro tem que ter diagnóstico. O que aconteceu? Nós vamos passar alguns dias assim, porque no sábado o Grêmio já tem um jogo importantíssimo pelo Brasileiro, que é 7º colocado, e que precisa vencer lá em Recife, contra o Thiago Neves. Contra o Thiago Neves. Foi um dos erros da direção. Vai fazer esse enfrentamento. O Sport que está tentando sair do rebaixamento, mas o Grêmio já não venceu um time que estava lá embaixo. Mas eu acredito que possa reverter. Eu lembro, por exemplo, quando o Grêmio fez o fracasso lá no Maracanã contra o Flamengo no ano passado, depois o Grêmio enfileirou 7 vitórias. Se o Grêmio enfileirar 7 vitórias agora, o Grêmio briga pelo título brasileiro. E é isso que a gente tem que acreditar. Porque lá no jogo da próxima quarta-feira, o Grêmio não vai poder contar com o Luiz Fernando, com o Robinho, que já jogaram a Copa do Brasil, e com o Pinares. Então, vai facilitar algumas coisas, porque a gente não vai ver o absurdo de botar o Luiz Fernando para jogar e o Ferreira no banco. Ferreira que mais uma vez entrou e foi o único que criou alguma coisa. Porque foi ele que cruzou pro gol lá do Tassiano, que foi uma das ironias do jogo, o gol do Tassiano, um jogo recheado de grandes ironias. O diagnóstico, gente. Precisamos saber o diagnóstico. Precisamos tentar entender por quê. Não adianta só aqui olhar e criticar o Renato também. Porque o Renato é uma peça da estrutura. Quando o Renato se coloca como a estrutura, ele coloca errado. Ele não é a estrutura do Grêmio. Ele é uma peça. O Grêmio ontem não perdeu por causa do Renato. O Grêmio perdeu também por causa do Renato. Também por causa do Renato. Também porque o Renato não soube montar o time. Mas uma peça. Os jogadores perderam ontem também. Os jogadores perderam ontem. Todos eles. Sem nenhuma exceção. Todos. Diego Souza não teve vitória pessoal. Matheus Henrique todo perdido. Darlan não se sabia se era volante, se era meia. Foi um horror. Um horror. E a gente precisa, o PP tentando correr que nem uma piorra, não sabia nem para que lado ia. Foi um horror. A gente precisa tentar fazer o diagnóstico. Primeiro para saber por que quis menos que o adversário. Depois para entender taticamente por que o Grêmio foi tão mal. Depois também para entender individualmente por que os jogadores não conseguiram se solucionar. Lembrando que às vezes as soluções são feitas dentro do campo de jogo. Então, o bastidor é de velório e de tristeza, mas sem diagnóstico ainda. E nós vamos, durante o tempo agora, sobretudo até o jogo de sábado, tentar entender esse diagnóstico para que a gente consiga sair fortalecido, é só o que a gente espera, sair fortalecido e a partir desse fortalecimento recuperar no Brasileiro no sábado e, obviamente, na grande decisão contra o São Paulo, que nesse momento coloca o Grêmio como coadjuvante. O favorito não é mais o Grêmio, era contra o Santos. Contra o São Paulo não é mais. Acabou a história do melhor futebol do Brasil. Dessa vez durou um tempo menor. O Renato falou em melhor futebol do Brasil contra o Vasco há 3 rodadas atrás. De lá para cá o Grêmio não ganhou. E de lá para cá o Grêmio tomou uma rotunda goleada em eliminação. Dura eliminação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.